Ô, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Portal das Cabras. Quanta gente! Galera, o pessoal reclamou que não teve live hoje cedo. E aí, eu tô explicando aqui o porquê que não teve live hoje cedo, que o pessoal ficou chateado. E é o seguinte, a gente ia fazer live hoje à noite, aí falei, duas lives talvez não fique muito legal. Mas hoje eu vou chamar daqui a pouco a Vanessa, a super médica veterinária, também como eu, especialista em ovelhas e cabras, e a gente vai falar sobre carreira, que é bem diferente de profissão. Eu vou aqui, ó, clicar ela. Boa noite para a galera que está chegando. Deixa eu convidar aqui a Vanessa. A Vanessa aqui. Aceitar o convite. Vamos precisar aceitar o convite aí, ver se chegou para você. Ah, vai entrar. E aí? Boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bem? Obrigada por participar dessa live. Eu estava aqui te apresentando e falando sobre o assunto. Então vamos começar. Bora lá, ó, a galera tá toda entrando aqui e hoje o pessoal reclamou que hoje cedo não teve live, mas eu falei, gente, como ia ser uma super live hoje à noite, com a participação especial da Vanessa, então não fiz live hoje cedo, mas quinta-feira tem. Nossa live, Vanessa, hoje é sobre carreira de sucesso. E eu tô falando que eu não sei se eu comecei antes que você ou você começou comigo. Nós estamos no mesmo tempo de carreira, mas mais de 2 décadas aí, não é? Não vamos falar sobre datas. Para o pessoal saber, para o pessoal novo, Vanessa, por conta que, pessoal, essa semana teve um seguidor que me falou assim, nossa, doutora, né? Você sabe tanto, eu te acho tão jovem. Eu falei, meu querido, foram mais de 2 décadas em chão de fazenda, amassando muito cocô para chegar aqui e botar minha cara no Instagram e falar sobre os assuntos aí que eu sei. Então, hoje a gente consegue navegar porque a gente já vem construindo uma carreira, né? E diferente de chegar aqui e falar, uau, botei minha cara na internet e vou falar sobre cabra. É bem diferente do que você saber se sentir firme e forte aí para navegar nos assuntos da criação, não é isso? Nossa, certeza. E quando eu comecei há bastante tempo atrás, eu entrei com as cabras, acho que foi mais ou menos em 2001, que eu comecei mexendo com... 2001. Aí, então, e aí a gente vê aquela, você fala, nossa, um monte de coisa que muita referência externa, né? Então a gente tinha a realidade de criação na Nova Zelândia, a realidade de criação, e aí você vai vendo que não se adequava com a nossa realidade, né? Você vê no livro, você vê né? Mas não tinha realidade assim, vamos criar caprino e ovino comercialmente aqui no Brasil. E aí você não tinha literatura tanta assim para a gente consultar. Era um tempo diferente, né? Que a gente mal também tinha a questão da internet, né? Exatamente. Não tinha essa. Então a gente aprendia com. Não tinha material para ser consultado, Vanessa. Era aquele livro que estava na biblioteca, né? E se você não tivesse ele na biblioteca, você não tinha. A gente ia lá, com o cartãozinho, pegava. Então, era um tempo em que a informação demorava muito para chegar, tudo era bem mais desencontrado. E eu sempre falo isso para o pessoal, por mais que hoje o pessoal fala, nossa, gente, já houve um tempo que era pior. Houve um tempo. Nossa, pior ainda, com certeza, que só tinha gente de fora, porque aqui no Brasil não existe muito, ainda hoje não existem muitos profissionais especializados
com pós-graduação, como eu e a Vanessa. Vanessa tem mestrado, não tem? Tenho mestrado e doutorado. Tem mestrado e doutorado. Então, gente, você ser doutor com DR no início é para poucos. Não existe, não existia. Há 20 anos atrás, muitas pessoas eram 3, 4, 5 no Brasil. Em São Paulo tinham 2, 3 que realmente ainda são referências para gente. Então, eu ainda consulto, nossa, em raríssimas ocasiões, o doutor Sebastião, a doutora Kiki, eu ainda ligo para eles, olha, eu tô com um caso assim assado, como é que a gente resolve? Porque sempre aparece coisa nova ainda, né? Sempre, sempre. Essa é a maravilha, né? A hora que a gente fala assim, não, eu já sei bastante. Aí aparece uma coisa e fala assim, gente, isso aqui eu nunca vi. Exatamente. Então, é importante aqui deixar que é um mercado ainda a ser construído. É um mercado aberto. Então, para você que está fazendo como profissão a medicina veterinária, zootecnia, ligada a caprinos e ovinos, o dia a dia, você não se ater a uma única função. Então, como ainda é um mercado aberto, um mercado amplo, um mercado com várias possibilidades financeiras, você pode atuar na reprodução, né, Vanessa? Você pode atuar na criação animal, você pode atuar no melhoramento, na nutrição. Então, tem muita coisa aí para se ganhar dinheiro. Então, dá para viver da caprino-ovinocultura? Vanessa, eu te faço essa pergunta. Você vive da caprino-ovinocultura? Sim, gente, dá para viver disso, sim, com toda certeza. O que o pessoal às vezes fica na dúvida também é assim, mas como é que eu faço? Nossa, grandes, é tão difícil. Eu sempre falo assim, gente, olha, qualquer profissão, ela é difícil, qualquer profissão. Né? Então, aí o pessoal fala assim, não, porque, gente, olha, você vai pega um economista, gente, tem que amar muito. Passar o dia inteiro olhando número e tabela e gráfico. Então, assim, você tem que ralar. Qualquer profissão que você escolha, você vai ter que ralar bastante. Aí, a questão que entra, na verdade, hoje em dia, é você gerenciar melhor o seu tempo. Então, assim, você, né, Lívia, a gente bateu cabeça, a gente foi para lá, foi para cá. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo para o pessoal é exatamente olhar a trajetória das pessoas que estão aí, o que elas fizeram e se inspirar nessas trajetórias. E vocês vão ver que tem de tudo nessa vida. Então não existe um único caminho, existem vários caminhos e dá para viver de caprino e ovino. Agora, o que a gente tem que pensar é sempre na profissionalização. Né, que tem quem estude, quem trabalha em cima disso, e tem aquele que aparece lá, vamos nos aventurar, né? Então aí também, né, gente, peraí, né? Então realmente a gente tem que estudar muito, né? Eu acho que perante a tudo isso que você falou, eu colocaria mais alguns pontos. Acho que o principal hoje que toca para mim é o propósito. Porque eu acho que barreiras você sempre vai ter, dificuldades sempre você vai ter. O setor é um setor que está sendo construído. Então, existe muita ainda pedras no caminho. Então, qual é o motivo que você está fazendo o que você está fazendo? E quando você tiver a barreira, você vai ter força para ir lá e superar essa barreira. O propósito, na minha opinião. Então, eu acho que primeiro você entender se realmente você está no que você gosta realmente, no que te encanta, para que esse encantamento te faça superar as dificuldades, porque são muitas. Isso eu acho que é o primeiro ponto que eu colocaria assim como para fazer uma carreira de sucesso é você se conhecer, o autoconhecimento. Então, você faz realmente o que você gosta, você ama o que você faz, você está pronto, porque barreiras, o mercado está aí, a gente está sempre olhando as referências, como você disse, você sempre vai tentar estudando, você sempre vai tentar aprendendo, porque o mercado, as doenças são novas, vão aparecendo, né? Então, mesmo as doenças de fora do Brasil, chegando do Brasil, você sempre vai tentar olhando, recapitulando, porque é muita coisa.
Então, o nosso setor, então, o bovino, tem coisas diferentes, sim, do pequeno ruminante, então não acho que você vai tratar. Não é você que é professora de bovinos, porque eu não sou, eu não trabalho, zerei bovinos na minha vida. Tem diferença, Vanessa? Explica melhor aí para o pessoal a parte da grande diferença entre os pequenos ruminantes, que são as ovelhas, e as cabras, do bovino para quem quer entrar nessa área. Olha, gente, eu sempre falo assim, ó, caprino, ovino e bovino é a mesma coisa que a gente querer comparar cão e gato. Eles são ruminantes, é que nem cão e gato, eles são monogástricos, mas assim, cão e gato não tem nenhuma semelhança, igual o bovino com caprino e ovino. Mesmo entre a cabra e a ovelha, a gente já vê diferenças muito gritantes. Então, assim, as doenças mais comuns entre os caprinos e ovinos são diferentes do bovino. A gente vê, e assim, especialmente o bovino tem um sistema imune, uma resistência, que assim, para uma vaca morrer, realmente, assim, foi alguma coisa seríssima. Cabra ovelha não, eles já têm um desapego com a vida. Morreu, morreu e... É um negócio assim, então o pessoal que, eu vejo muito isso, assim, a pessoa que às vezes, né, tanto o profissional quanto o produtor rural, que estão acostumados com bovino, quando começa a lidar com cabra e ovelha, toma um susto muito grande, porque vê o animal morrer, fala, meu Deus, mas está morrendo? Morre fácil. Morre fácil. Então esse eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem. As pessoas acharem que cabra e ovelha vai tratar igual, vai ter exigência igual, vai ter desempenho igual de um bovino. Não, então assim, primeira coisa, o sistema imune de um bovino é bem pesado. Então assim, para matar demora bastante, tem que ser alguma coisa. Cabra e ovelha já são animais mais sensíveis nesse ponto, né? Então, o que pra gente é bom, porque assim, faz a gente ter que levar um veterinário mais... Tem que ter sempre assistência de um veterinário, tem que estar ali em cima, mas o inverso também é verdade. Se você acerta a mão ali na cabra e na ovelha, a produtividade deles é muito grande. Então, assim, o potencial de ganho de peso, o potencial de produção, você não vende carne de vaca, né? Você está vendendo um produto diferenciado, então você tem um nicho de mercado também. Então, assim, tem sempre vantagens e desvantagens. Por ser um mercado mais novo, né? Então, assim, exige muito profissional especializado. E o seu produto também, você encontra mais facilidade de encaixar esse produto com bom preço. Mas tudo tem que ter qualidade, né? Tanto na mão de obra que está sendo prestada, quanto do produto que você vai trazer para o mercado. Exatamente. E aí entra a oportunidade do prestador de serviço. Que como não tem muitos, você consegue entrar e navegar em todas as áreas, em tudo que você quiser fazer, o mercado não está saturado, isso é mito. E saber o seguinte, Vanessa, eu acho importante na nossa área, eu já passei pela profissão veterinária, que eu ia lá, agulha, seringa, cirurgia, fazer o dia a dia de injetar, clinicar, então eu já passei por a parte dessa veterinária. Eu já passei da parte da veterinária, de fazer consultoria de melhoramento genético, já passei pela área de veterinária, onde eu desenvolvia o projeto do cliente, já passei pela parte de responsabilidade técnica de laticínio e hoje eu passo por empreendedora no digital. Então, não sei se você concorda comigo, a profissão veterinária você fala muito, mas a sua carreira, como você desenvolve ela, eu acho que você não ser engessada também em uma coisa é muito importante. Porque eu vejo que você foi como eu. Conta aí a sua trajetória até você chegar hoje na docência, pegar várias matérias, chegar onde você chegou, a sua trajetória. Conta aí para o pessoal escutar, porque às vezes eles acham que vou lá, eu vou ser youtuber de médico veterinário, eu vou lá, vou ser cirurgiã, vou lá e vou trabalhar com sei lá o quê, inseminar, reproduzir, transferência de embrião.
e vai ficar só nisso e vou ganhar dinheiro nisso. Mas a carreira de sucesso não é bem assim. Aí, ó, eu costumo falar o seguinte: se você se dedica, você pode fazer o que você quiser na sua vida, porque tem muita gente que fala, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Gente, o que você quiser fazer, dá para você fazer. É você ficar realmente de olho, né, e olhando, assim, observando as oportunidades de mercado. Então, na verdade, entrei na faculdade, né, então eu estava fazendo, eu fiz USP aqui em São Paulo, e a USP tem um campus em Pirassununga. E aí a gente faz o estágio lá em Pirassununga. Então, eu fui lá para fazer esse estágio lá em Pirassununga, e aí a gente vai passando pelas criações. E aí eu passei pelas cabras e pelas ovelhas e não saí nunca mais, fiquei lá. Então eu comecei fazendo um estágio dentro da faculdade e me apaixonei, comecei a mexer, né? E eu escutava esses mitos, eu escutava essas histórias, né? E aí eu escutava que não existe clínica de ruminante, que mulher no campo não dá. Eu escutava essas histórias e acreditava, né? Porque afinal eram outros tempos, né? Então eu falava, nossa, então eu não vou conseguir trabalhar porque eu sou mulher, eu não vou conseguir trabalhar com clínica, não vou, né? Então, e aí, né, me aprofundando, eu comecei a trabalhar com cabras e ovelhas na parte da reprodução. Né? Então eu comecei lá o meu estágio, eu entrei com a professora Kiki, né? Então, se ela estiver vendo a gente, beijo. Beijo, Kiki. Kiki me deu uma bronca essa semana. Beijo. Kiki me puxa a orelha até hoje. Puxa a orelha, meu também, eu tomo direto umas puxadas de orelha. E aí eu entrei no departamento de reprodução, porque daí falavam que na reprodução aceitavam melhor mulher, que na reprodução era mais aceitável a presença das mulheres, então tá bom, então vamos lá, né? Mas eu sempre gostei da clínica, né? Então, e aí é uma questão também, né? Nos ruminantes, quem trabalha com clínica, a gente também faz cirurgia. Porque as cirurgias que a gente tem nos ruminantes são cirurgias bem mais simples, não são cirurgias extremamente elaboradas. Então, o clínico normalmente é cirurgião, que é, por exemplo, uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no cavalo. Né? A pessoa que faz cirurgia, ela é um cirurgião de equinos, e não é o clínico de equinos. Já em ruminante, clínica e cirurgia estão juntas. Aí eu comecei, então eu entrei dentro do departamento de reprodução e fiz iniciação científica, fazia tudo quanto era estágio. E aí eu comecei a fazer estágio em fazenda mesmo. E aí o pessoal fala, mas como é que eu começo? Gente, você começa passando óleo de peroba na sua cara, vai com a cara e com a coragem, chega e fala, oi, posso fazer estágio aqui? E é assim, né? Então aí eu ia nas exposições, e tudo quanto era lugar eu ia pedindo estágio, e assim, a pessoa falava assim, então aí você vai lá, pede, e toma vários nãos. Mais não do que sim. A vida é assim, gente, você mais toma uns não na cara do que você toma sim. E aí, isso não pode te abalar, é claro que, né, é chato, mas, gente, a vida, eu sempre falo o seguinte, o não eu já tenho, então vamos pro sim. O não já tá dado, então bora. Então aí eu ia pedindo estágio, então, durante as férias da faculdade, eu ia para as fazendas e ficava lá as férias inteiras. E das férias, no estágio, eu conhecendo outros profissionais, ia passando por outras universidades, conhecendo mais profissionais, aí você vai construindo o seu network. Então, qualquer profissão, a gente tem que começar fazendo estágio e fazendo networking. Exatamente. Então, eu comecei fazendo os estágios, e nos estágios eu conheci as pessoas, e aí, claro, né, me dediquei. Abriram portas e você... Claro, né, você tem... Vai trilhando. Exato, porque aí é aquele negócio,
você tem que fazer o seu trabalho certinho, né? Então, chegar no horário, não ter horário para sair, né? Então, quando a gente trabalha com animal, você tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora. Né? O animal não escolhe o dia que ele vai ficar doente, o animal não escolhe o horário que ele vai morrer. Então, meu amigo, você tem hora para começar, você não tem hora para acabar. Então, aí, da graduação, eu comecei a trabalhar com consultoria. Então, eu saí com aquela visão de que eu ia trabalhar com reprodução. E aí eu chegava nas propriedades e eu via que, na verdade, tinha problema de alimentação. O pasto não estava adequado. Básico. Não vacinava. Exato. O básico. Não cerca. Fazer uma transferência de embrião, trabalhar com inseminação, se a pessoa não dá comida, se o bicho passa fome. Então, a gente teve que fazer você teve que fazer esse reverso. Eu ainda trabalho mais, eu trabalhei muitos anos nessa base. Vacina, vermífugo, a base. Mas, por isso que eu nunca consegui chegar na reprodução. Eu tenho meu ultrassom, eu faço um pouco de inseminação, faço bastante ultrassom, mas assim, não dá para você, eu não consigo enxergar as pessoas fazendo reprodução sem olhar para isso. E era tanto problema, são tantos os problemas. Todas as fazendas têm problemas sanitários. Então, o desempenho de reprodução é muito baixo na caprinovinocultura porque falta olhar para a base, para o ciclo mesmo. Porque sempre assim, nasce, cresce, reproduz. E o ciclo é muito rápido, então você sempre tem que estar visitando a base a cada 5 meses. E eu falava, gente, vocês não visitam a base, vocês só estão pensando na reprodução, mas quem está nascendo não está tomando colostro direito, não está fazendo o básico direito, gente. Você tem que saber quando você dá a primeira dose da vacina. Está com 1 mês, a galerinha ainda não tomou nada. Você fala, gente, como é que quer mexer com reprodução? Então, antes da reprodução, é importante, então, se você gosta da reprodução, galera que está assistindo, quer mexer com reprodução, ok. Mas vai, como a Vanessa falou, mas primeiro vai estudar a base. Não, eu cheguei, eu falei, nossa, então, peraí, então eu comecei a clicar. E é claro que existe uma dificuldade de você ir de uma fazenda na outra, é estrada de terra, acorda cedo, pé na estrada o tempo todo. Tudo é longe. Então, assim, você tem que ver se o seu perfil é compatível com isso, né? Se você gosta disso. Eu sempre fui mais jogada no mundo, eu sempre gostei de aventura, eu até hoje me meto nos buracos. Eu invento de fazer trilha, daí atolo o carro. Aí a pessoa fala assim, não, você saiu de viagem? Minhas viagens, gente, é tudo meio extravancado. Tanto é que ninguém da minha família gosta de ir comigo, não, porque é perrengue. Pior que aqui também é assim, Vanessa. Você sabe que o que me uniu com meu marido foi a nossa vontade de, quando eu ficar velho, ser mochileiro. Porque eu fui mochileira, eu fui para a Austrália estudar cabra e ovelha com uma mochila das costas, falando pouquíssimo inglês. Não. Fui conhecer a Austrália, fui fazer um curso de produção de carne, do agronegócio, o agro do carneiro. Eu não me lembro direito como é que foi o tema que eu fiz, mas é o mercado da carne, das ovelhas. Aí eu fui fazer como mochileira na Austrália, no outro estado, curso de juíza. E, gente, mochileira, sabe? Sem falar inglês. Nossa Senhora, e até hoje, fazem 2 semanas furou meu pneu, fiquei na estrada dessas aventuras. Domingo furou o pneu de novo, porque eu estava na discussão de novo. Então, o meu perfil também é como o seu, totalmente livre. Não gosto de coisa engessada, não é comigo. Então, quem quer estar nesse setor, como eu falei, não dá para ser engessado, né, Vanessa? A Vanessa tá colocando aí. Não dá. Então, é por isso que eu falo para o pessoal, a importância de você fazer o estágio, de você estar indo para as fazendas, para você já testar, para ver se o seu perfil é esse. Né? Então, tem gente que, e eu falo isso assim, da medicina veterinária no geral, assim, as pessoas idealizam a profissão, ou idealizam as coisas, e elas simplesmente não fazem aquela consulta básica à realidade.
Então, às vezes, assim, você Realidade tem aquela supera a ideia, expectativa. você tem aquela idealização de como que vai ser, né? Que é aquele negócio, vou entrar na veterinária para salvar vidas. E aí você está com o carro atolado. Exatamente. Então, Você vai assim, salvar sua vida. Primeiro. então, assim, por isso que eu acho que assim, os estágios são muito importantes e eu gostei muito disso. Eu saía, então para mim era assim, eu saía, não tinha data para voltar para casa e ficava embrenhada no meio do mato e achava era bom. E aí, quando eu comecei a trabalhar, e aí é aquele negócio, a demanda, que nem você falou, tá aberto. Então, assim, aí eu via uma área que talvez eu não tivesse explorado ainda, ia lá, dava uma explorada. Então, eu sou igual a você, eu tenho o bicho carpinteiro, que a gente não para quieto, cada hora, assim, né, fazendo um trem diferente, porque gosta, né? Porque a gente quer evoluir, a gente quer falar assim, nossa, eu tô vendo isso aqui, então vamos estudar, vamos ver. E aí, às vezes, a solução para aquilo ali ninguém tem, aí você vai atrás de um, vai atrás de outro. E aí, assim, e aí depois de um bom tempo andando nas estradas de terra e atolando meu carro, eu falei assim, puxa, eu gosto tanto de dar aula, porque eu dava os cursos e tal. Falava, nossa, mas eu gosto tanto de dar aula, será? Não sei. E minha mãe, eu ficava o tempo todo, ela falava assim, você vai ser professora. Você... Eu falei, quer saber, acho que eu vou, né? Então aí eu tinha feito já especialização, daí eu falei assim, vou fazer mestrado, doutorado, né? Porque eu quero dar aula. Aí eu peguei e falei assim, então vamos lá, vamos fazer mestrado, doutorado. Fiz mestrado, doutorado para dar aula. Então, eu me encontro muito nessa área. Então, hoje eu estou dando aula porque eu gosto muito do que eu estou fazendo, né? Então, e aí hoje eu estou num patamar que a gente eu estou aliando muito tudo que eu tive, que eu vivi, que eu vivo até hoje, A sua com a... profissão para desenvolver a sua carreira mesmo, né? Tudo isso que você viveu, você está pegando toda essa jornada, como essa jornada aí de... E ainda eu ainda posso colocar, Vanessa, nessa jornada toda, a maternidade. Porque muitos Menina, muitos essa não jornada sabem, que eu vou mas eu dizer, sou viu? mãe de uma Olha... garotinha que vai fazer 6 anos. E com 3 meses eu coloquei essa menina num avião e fui lá trabalhar em Pernambuco, Recife. Minha filha, olha, ela é rodinha no pé como eu. Então, desmistificar é importante esse lance assim. A maternidade não é um problema. Na verdade, ela ainda, acho que me enche mais a vontade de estar aqui na internet, de ajudar mais pessoas, de fazer mais diferença no mundo. Porque eu olho para ela, eu vejo, puxa, eu posso fazer. Eu posso. Eu cheguei aqui, Vanessa, você teve várias profissões antes de chegar na docência. A minha docência veio a primeira profissão. Meu primeiro trabalho com carteira assinada foi a docência. Olha! Na minha época de estudante, meu irmão que deu até uma entrada aqui na live, ele falava assim para mim, Lívia, faça o que você fizer, o que você quiser, mas seja a melhor. Faça. Isso ele falou durante 5 anos na minha orelha na faculdade. Não sei o que você vai fazer, mas seja melhor. Isso me gravou e eu me dedicava tanto, tanto, tanto durante a faculdade, que quando houve a oportunidade, eu logo entrei na docência, porque eu passei num concurso onde tinha gente com mestrado, com doutorado, e eu saí da faculdade e entrei na docência. Olha. O pré-requisito para entrar na docência era estar cursando a pós-graduação. E aí que eu te encontrei. Não, eu fiz antes que você a pós-graduação. Eu fui uma turma antes. Que daí era pré-requisito estar na pós-graduação para dar aula. E aí eu me inscrevi na pós, mas já estava acontecendo a docência na minha vida. Então, hoje eu dar aula, falar sobre os assuntos, não é uma novidade, nem cheguei aqui do nada. Então, a minha docência aconteceu há 20 anos atrás. Hoje acontece a docência para a Vanessa hoje. Então, é a construção, gente. Então, independente do que vocês quiserem fazer, eu falo, filha não é impedimento, na verdade,
filho te ajuda, te dá aquele, te mexe naquele propósito da pedra, do caminho, da dificuldade, que você fala, não, eu vou conseguir por ele, eu vou vencer. Então, eu acho que o filho entra, olhar como um incentivo e não como um problema para a mulher, não tem problema nenhum. Minha filha vai comigo atender, as pessoas aceitam bem. No começo, quando eu amamentei até 9 meses, e com 3 meses, como eu falei, eu já coloquei ela no avião e fui. Então, no começo eu dei uma selecionada. Essa fazenda eu vou, essa fazenda eu não vou. Porque não tinha muita estrutura para levar um bebê. Mas depois, porque as fazendas ainda, Vanessa, quando você falou muito desse negócio do mito de ser mulher, eu acho que isso toca comigo, porque eu passei por muitas barreiras nessa lance de ser mulher, e de ser mãe, de amamentar nas fazendas. Então, as pessoas ainda, isso é uma realidade, não estão acostumadas com isso. Não, não tá. Ainda choca aquela mulher que chega decidindo, fazendo a diferença com o bebê. Não, e mas sabe o que é o pior? Você vê que tem mulher que acredita nisso, né? Então, assim, você fala assim, tudo bem, vai, ok, o homem achar que tem essa limitação, mas as próprias mulheres, porque eu te digo, uma vez eu perdi um negócio enorme de uma que eu ia assumir várias fazendas, porque a esposa do cara ficou com ciúmes de mim. Sim, isso acontece muito, gente. Isso não é mito, isso é realidade. Como você olha e fala assim, mas masculino, tanto que a gente estava falando essa semana com o pessoal da plataforma, 80% do meu público é masculino. E o fato de eu ser mulher, para 20%, 30%, 40%, será que ainda não é uma barreira? Não sei, mas eu estou tentando quebrar isso. Eu estou tentando falar, olha, gente, falo para vocês, inclusive para as mulheres. A mulher, quando se propõe a fazer, faz bem feito. E não existe barreira se você quer vencer, se você quer produzir. Então, não existe salto alto, cabelo, criança que te impeça, né? A mulher vai até o fim, né? Então, umas coisas assim, que existe, o pensamento, ele tá aí, só que esse pensamento está cada vez menos correspondendo com realidade. Sim. Então, por exemplo, hoje, né, já o meu público, por exemplo, né, de alunos de graduação, 80% é mulher. Porque você vê muito mais mulheres entrando na medicina veterinária hoje do que a gente vê, por exemplo, homens. Então, o mundo está mudando, né? Pelo menos assim, aqui no estado de São Paulo, minha realidade aqui. Então, assim, o mundo está mudando, né? Numa velocidade muito grande, a ponto da gente estar vendo isso, né, Lívia? Você vê, no nosso tempo, a gente escutava toda hora que não ia dar pé, né? Que mulher não podia. E a gente tinha poucas aí para falar assim, olha, eu tô aqui, eu existo. Né? Então, hoje a gente já vê muitas mulheres, né? Então, isso mostra que, né? Então, mulheres, mães, não tem essa barreira, né? Então, e às vezes as pessoas dão os focos às vezes meio errados mesmo. Então, às vezes a pessoa vai lá, ela dá um foco numa coisa que não deu certo, ou ela dá um foco numa realidade dela. Então, assim, eu sempre falo, olhem as outras realidades, faz diferente. Então, assim, não é porque fala assim, mas a mulher não tem força, a mulher não sei o quê. Gente, ninguém tem força. E vai lá e troca um pneu, meu amigo. Não é força, é física. Você usa um macaco hidráulico, você usa sistema de polia, sistema de rodana. Não existe. Ninguém tá aí na vida para ganhar as coisas na brutalidade. Não tem essa história. Então, assim, você vê, hoje a gente já tem muito mais informação, por exemplo, sobre os pequenos ruminantes. Chega muito mais fácil a troca de informações. Agora, uma coisa que eu não sei qual que é a sua percepção, Lívia, mas eu realmente tenho ficado assim meio assustada com a quantidade de informações que chegam ruins.
informações, às vezes, que não... É muita informação. E vem daqui, vem dali, vem É dali. muita E ninguém vai informação. checar a Tem que fonte. saber filtrar. E aí a pessoa não checa a fonte, não sabe quem foi que falou, galo cantou, galinha botou e ficou. E aí você vê às vezes as pessoas com ideias sobre a criação, sobre as cabras, sobre as ovelhas, e você fala assim, mas de onde você aprendeu isso? De onde isso aí veio? Grupo de WhatsApp, Então, gente, pelo amor de Deus. Gente, vocês têm que procurar fonte confiável. O criador lá, gente, o vizinho, não é professor, ele tem a realidade dele, na casa dele talvez funcione, mas isso não significa que funciona para você, porque ele não tem embasamento técnico, não estudou mais de 20 anos, como eu e a Vanessa, para chegar aqui, botar a cara e falar o melhor livro é X, confiem nessa fonte. Eu não copio e colo, eu estudei, eu li 5 artigos sobre o mesmo assunto, eu fiz um resumo, eu pesquisei mais 10 na internet, traduzi mais 3 e vou te falar sobre o assunto. Então, eu fiz isso para te falar sobre o assunto, para te escrever qualquer coisa no WhatsApp ou te escrever na plataforma. Eu não peguei no WhatsApp, copiei, colei e vou aplicar na minha propriedade. Gente, por favor, né? Como a Vanessa falou, vamos fazer um filtro da realidade, que o grupo do WhatsApp não é bem assim. Não, você não vai achar doutor WhatsApp, nem muito doutor Google. O Google também ele não te fala exatamente o que você tem que fazer. Não é colocar lá. Acho que saiu a reportagem do Sebastião sobre vermífugo de cabra prenha. Gente, a minha plataforma bombou para falar sobre o levamisol. Gente, é uma história em manejo. Não é assim, porque eu já escutei falar que o levamisol, esse vermífugo aqui não acontece nada. Gente, calma aí, não é bem assim a história. Não, mas da onde é. Não, WhatsApp, no grupo de criadores, cabras, não sei da quanta, ovinos Brasil, gente. Então tem que fazer o filtro, sim. Hoje eu acho que no nosso tempo havia uma limitação muito grande da informação chegar até a gente e, por incrível que pareça, eu acho que a gente acabava recebendo uma informação de melhor qualidade, porque era tão difícil chegar que já chegava bem pré-filtrada. Agora hoje eu me preocupo porque eu vejo assim, o pessoal às vezes, porque o pessoal tá lá, não, chat GPT, isso e aquilo. E, gente, olha, sinceramente, eu tenho zero rugas na cara, achando que vai substituir o ser humano, porque não vai. Porque assim, só ter a informação não quer dizer muita coisa. Você juntar essa informação com capacitação técnica, com história, Realidade. Aí sim você tem um resultado, né? Então não dá para a gente querer generalizar as coisas, e eu realmente me preocupo hoje. Então, eu comecei na parte da docência, eu comecei a entrar muito nas questões de como passar melhor conteúdo, e isso e aquilo, e eu comecei a ver que, meu Deus, na verdade, a gente precisa trabalhar primeiro ali em filtrar conteúdo, né? Então, hoje em dia, eu falo para o pessoal, você entrar e dar um Google no negócio, você já começou errado. Porque vai vir uma quantidade de informação ali que você não tem a menor ideia de quem falou, de quem escreveu, se aquilo ali se aplica à sua realidade. Então, eu acho que assim, nada vai substituir um profissional qualificado. Né? Então, assim, fazer aquele arroz com feijão, todo mundo faz. Mas sair do arroz com feijão, chegar em produtividade, chegar em ganhar dinheiro, chegar em excelência, você precisa de um profissional qualificado. Não é o Google que vai resolver. Então, eu acho que hoje em dia é a próxima barreira, assim, a gente realmente começar a dar valor em procurar, antes de tudo, qual é a fonte da informação que eu estou consultando. Porque hoje não é só informação, é de onde ela veio. Porque assim, eu vejo lá na faculdade, os alunos me trazem uns negócios que eu falo, gente de Deus, mas de onde vocês tiraram isso? Jesus amado. Então... O que você consulta? Mas aqui a gente podia deixar, eu gosto muito eu acho que eu ainda sou do tempo do Medicine Gold. Eu adoro esse livro, eu consulto para ver dose, para ver clínica,
Então, o meu livro preferido ainda é o Medicine Gold e um de criação que eu gosto muito, que eu acho que direciona muito, é o livro do Silvio Dória, chamado Caprinocultura. Me dá O sua livro do opinião, seu. quais livros você gosta? Me fale 2 aí para a gente dar como fonte para ajudar mesmo as pessoas. Então, assim, quem quer, quem gosta de estudar, na minha opinião, 2 livros, Medicine Gold e Caprinocultura. Os 2 você compra pela internet para chegar na sua casa. E você, o que você gosta, o que você recomenda aí para a turma usar, inclusive na reprodução, porque eu não... Reprodução não tô dentro. Dá uma dica aí. Olha, ai, Não. reprodução, aí é que tá também, né? Quando a gente vai falar assim também, é aquele negócio, gente, às vezes língua é um problema. Porque, então assim, por exemplo, eu gosto muito do Medicine, que é né, do Pug. Então, assim, eu sempre recomendo o livro do Pug, ele é... Só que aí você vê, por exemplo, a última edição dele não está traduzida para o português. Então, assim, são livros que eu super recomendo. Eu falo assim, olha, se você quiser uma literatura mais atualizada, infelizmente ela ainda está em inglês. Então, assim, para quem, assim, na parte de clínica, o Medicine Gold, então, que é do Pug, né? A gente tem também na parte de clínica, eu falo muito do farmacologia aplicada à medicina veterinária, né, que daí você vai olhar os fármacos lá, né, você está falando dessa questão de vermífugo para cabra-prenhe. A gente pega um livro de farmacologia, e o Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária, ele é um livro escrito aqui no Brasil, né? Então, assim, tem alguns... Eu sempre gosto, assim, de falar de livros que estão disponíveis aqui no Brasil, porque eles falam de doenças que a gente tem aqui, de realidades que a gente tem aqui, que às vezes os livros de fora não estão trazendo muito. Assim, na parte de clínica, tem o do Riet também. O duro, assim, eu lembro os autores, eu não lembro os títulos. Bom, mas aí, se não for ruim para você, Van, puder deixar amanhã escrito na plataforma, dicas de livro, você que já está na docência aí bem atual, eu escrevo lá os meus 2 preferidos, e aí se você puder complementar para o pessoal que quer estudar, que está na área de veterinária aí como a gente, ia ser uma boa. Aí, se não tiver problema para você, literatura... Não, gente, compartilha. Sim. Eu sempre recomendo, por exemplo, para reprodução, assim, eu tenho um do Noakes, que ele é muito bom, mas também não tem uma versão ainda em português. É um livro bem legal, bem completo, que assim, eu acho que assim, aí depende, né, a gente vai ter gente assistindo, a gente que já é criadora há um tempão, tem veterinário, tem aluno de graduação, então assim, eu gosto de recomendar livros mais básicos, porque às vezes a pessoa não sabe ainda o que ela quer fazer da vida. Então assim, por exemplo, a gente tem o do Radostites, que é um livro que fala de várias espécies, o Noakes fala da reprodução de várias espécies, então assim, dá para você, é um investimento que depois você, qualquer área que você for, ele tá lá, ele te ajuda, ele tá lá. Né? Então, o Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária também, várias espécies. Então, acho que assim, são livros que, se você ainda tá na dúvida... Qualquer área, né? Tem que estar ali na estantezinha. Eu também tenho, assim, aqui na minha caixa, Radostes, Medicine Gold. Tenho ele em inglês, prefiro ele em inglês. Não adianta. O do Pug não gostei muito, mas prefiro ele a versão em inglês. Esse eu achei porreta de bom. E assim, eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que é legal a gente também pensar aqui, que às vezes o pessoal fica assim, a gente vai fazer graduação, aí você faz residência, mestrado, doutorado, e a vida é assim, linear. Não! Né? Então, eu acho assim, ó, a gente falando essa questão das referências, uma das coisas que eu acho que as pessoas às vezes têm que pensar é o que elas querem da vida, né? Que você falou da questão do objetivo.
Então, qual é o seu objetivo, né? E se esse objetivo que você tem na vida, ele bate com a realidade, né? Então, assim, vai fazer um estágio lá, vai seguir aquela realidade para você ver se realmente você se adequa dentro dela, porque tem muita gente que não... hoje o pessoal fala até do negócio de maternidade real, não é? Então, a gente tem a veterinária real, a caprinocultura real, a ovinocultura real. Então, assim, vai realmente lá, segue no dia a dia para ver, né? E não necessariamente você precisa fazer residência, não necessariamente você precisa fazer mestrado, não necessariamente, aliás, você pode fazer o que você quiser da sua vida e isso ainda é caminho. Quando eu fui fazer a especialização, que era lá na Unifelb do professor Silvio Dória, eu fui da primeira turma e eu não estava pensando em fazer especialização, eu não estava... Quando eu soube que o Silvio Dória ia fazer uma especialização, eu não queria nem saber quantos módulos, quanto tempo, quanto custava. O Silvio Dória ia fazer, então eu vou lá. Pronto, é isso. E eu realmente eu tenho visto que às vezes a gente vê as pessoas escolhendo, escolhe o curso, escolhe uma pós-graduação, escolhe por causa do preço, se é online, se é isso, se é aquilo. Não, gente, não é assim que a gente escolhe as coisas, não. Você tem que escolher, se você está escolhendo algo que é para te agregar informação, te agregar valor, primeira coisa é você ver quem é o instrutor. Então, quem que é os palestrantes, quem que é a pessoa que está lá. Né? Então, a primeira coisa a ser selecionada é isso. Então, assim, eu vou fazer estágio com quem, eu vou fazer estágio aonde, eu vou fazer um curso de quem, né? Então, a gente vê muito o pessoal selecionando lá, porque eu tenho o título, porque tem é perto da minha casa, porque custa tanto. E, gente, não é assim que a gente escolhe, né? Nada na vida, né? E eu sempre falo pro pessoal assim, primeira coisa que você tem que saber, então assim, primeiro fazer um bom arroz com feijão. Então assim, você não querer começar sendo o especialista do especialista do especialista e não saber o básico. Né? Então assim, a gente saber o básico, então se você é clínico, saiba o básico da clínica. Se você quer reprodução, saiba o básico da reprodução. Você vê gente querendo fazer especialização em reprodução e não sabe o início, né? Eu nunca estou conseguindo ler. Aqui, a gente tem ainda, mas no máximo 5 minutos de live. Na verdade, o ideal seriam 3. Tá. Aí, o pessoal aqui, parabéns, meninas, pela perseverança de vocês. São exemplos de profissionais. Abrindo um caminho para a grande maioria das veterinárias da atualidade. Que bonitinho. Ele foi pioneiro em algumas coisas que, na verdade, teve lá atrás gente que abriu pra gente, né? Isso a gente não pode deixar de agradecer aí a Kiki, Maria Pia, essa turma aí que ralou aqui. Ralaram muito, né? Elas realmente... Então, assim, se hoje a gente está aqui é porque a gente teve essas pessoas que vieram antes, a gente aprendeu com elas, e é a nossa missão, né? A gente quer passar isso para os próximos, porque não adianta nada esse trem morrer com a gente. Isso mesmo, jeito nenhum. E eu tô desmistificando que a gente pode estar em qualquer lugar. A Paula escreveu assim, mulher que não apoia mulher é o fim. Realmente, gente, pelo amor, né? Vamos open mind. Vamos abrir a cabeça. E podem contar comigo, podem contar certeza com a Vanessa, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Nós não somos terapeutas, mas temos uma trajetória, uma jornada que a gente pode ajudar vocês aí em alguma decisão. Fiquem à vontade. O pessoal aqui gostou. O pessoal perguntando quando que você vai lançar o curso, gente. A gente está programando o curso ainda, então deixa essa informação para depois. Eu estou melhorando o curso, fazendo, então não é o momento. Pessoal aqui pedindo Marina Castro Prado, mete a gente junto. Marina, não sei que área que você tá, quiser mandar
o seu currículo aí para o Portal das Cabras. Eu pego estágio de vez em quando, não sei se a Vanessa pega de vez em quando, então, quiser escrever lá, entre em contato, manda o currículo que a gente... Eu gosto, gente, a pessoa precisa ter um pouco de noção, porque senão mais me atrapalha do que me ajuda. Então, eu preciso somar. Então, mulheres somando com mulheres. Então, eu gosto de dar uma olhadinha no currículo antes. Mas também, se não sabe nada, também não é um problema, porque eu ensino o pessoal aplaudindo bastante. Vamos lá aqui. Fiz a mentoria com a Lívia, é muito boa, gostei. Aí, beijo. Que bonitinho. Fernando Tavares, acho que esse homem é lá do Sul, Rio Grande do Sul, eu acho. Mas um abraço para você, Fernando. Que bom que você chegou ao sucesso aí na mentoria. Gostei de saber. Boa. Então, eu tô até o final do mês, Deus seja louvado, eu vou lançar um curso basicão de cálculo de dose. E aí o pessoal tem sofrido com cálculo de dose. Então eu falei assim, gente, então tá bom, vamos mandar um de cálculo de dose. Então, mas eu vou avisando pelo meu Instagram, né, as datas de lançamento, tem cupomzinho de desconto. Então, assim, é aquele negócio que eu tava falando, né, a base, né, precisa ser bem construída. Então a pessoa às vezes quer ser clínico, não sabe fazer um cálculo de dose, vai ser complicado. Então, tá lá, vou mandar para vocês, gente. Beleza, gente. Referência, então, é só para médico veterinário, Vanessa? Só. Que é cálculo de dose, né? Não, é só para médico veterinário, gente. O meu curso, não. O meu curso, quando eu lançar, vai ser para criador iniciante, estudante que quer fazer carreira. Então, são outras pessoas, outro propósito. Então, da Vanessa, já precisa estar dentro de uma faculdade, já precisa querer estar na medicina veterinária e lidar com medicamento. O meu é a criação. Então, são assuntos separados, mas olha, eu tenho certeza que é maravilhoso, porque a Vanessa é maravilhosa. Beijo, filha. Para você, Van. A galera aqui, ó, adorou, deixou palminha, coraçãozinho. E é isso aí. Que eu bom. só tenho que agradecer, porque daqui a pouco também já vai cair a nossa live, porque o Insta só deixa 1 hora, faltam 2 minutos. Que isso. Mas ó, foi muito bom estar aqui falando com você, Lívia. Beijão pro pessoal. Muito bom estar aqui. Quem precisar, a gente tá aqui. Manda mensagem lá. Eu demoro para responder. Eu não sou muito com o negócio da tecnologia, tô melhorando, né? Mas a gente vai, e eu tô criando mais canais para conseguir conversar com mais pessoas, para a gente conseguir fazer mais difusão de conhecimento, porque realmente não dá para ficar comigo, não dá para ficar com a Lívia, a gente tem que mandar de volta para o mundo. Exatamente. Vã, obrigada, sucesso, beijo, obrigada mais uma vez, obrigada por todos que participaram, é isso aí. Obrigada, gente. Beijão, boa noite para todos. Galera. Vou encerrar aqui.